Tem um ditado que diz o seguinte: não vá com muita sede ao pote, porque o pote pode estar seco. E realmente foi o que aconteceu, no meu ponto de vista, em relação a Demolidor Born Again ou Demolidor Renascido. Mas eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Roda aí. Olá, amantes da sétima arte Cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta vez para falar sobre Demolidor Born Again, os episódios 5, 6 e 7, né? Vamos fazer um pequeno compilado. Eu vou confessar a vocês, a bem da verdade, eu não estava muito interessado em fazer não, mas como eu tinha feito o primeiro vídeo quando estreou a série e eu fiquei bem empolgado, fiz alguns comentários posteriores, mas aí do quarto episódio pra cá eu confesso a vocês que fiquei muito decepcionado com o que eu vi. Bom, mas antes de entrar em alguns detalhes sobre essa questão, né, eu quero lembrar vocês que, por favor, hein, é novato aqui no nosso canal, então se inscreve aqui embaixo, tá certo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e principalmente deixa o teu like, o teu ok, o teu joinha, isso é muito importante para que o YouTube reconheça e possa indicar esse vídeo para outras pessoas que, como você, também gosta de séries, também gosta de cinema, também gosta do mundo da sétima arte ou até mesmo da cultura pop como em geral. Beleza? Então, combinando? Então, por favor, inscrição aqui no canal, aqui embaixo, tá? Não sei se é desse lado ou se é desse lado, por isso que eu tô apontando com as duas mãos. Se inscreve, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Mas vamos lá, quando o Demolidor Born Again, o Renascido, iniciou, eu fiquei super empolgado, uma continuação que seria fantástica do meu ponto de vista sobre a série que teve 3 temporadas na Netflix, como eu já comentei, e que foram sensacionais. A série começou até bem, mas do quarto episódio em diante, para mim ela, sabe, caiu por completo. E a gente vai comentar agora sobre o quinto, o sexto e o sétimo episódio. Olha, pelo que eu vi, eles têm 10 episódios ou são 9, não tenho certeza ainda, porque realmente depois do que eu vi, eu desisti, eu desliguei a minha tomada, porque para mim estava insuportável e eu não procurei mais me informar sobre isso. Mas me parece que faltam só 2 episódios para encerrar. Mas enfim, vamos começar então falando para vocês um pouco sobre o quinto episódio, que tem o seguinte título, né? O episódio 5, que é Conjuros. O episódio se passa totalmente no banco, onde Matt Murdock vai fazer um empréstimo, aí ele dá de cara com o subgerente, o gerente assistente, que é o pai da Kamala Khan, o Yusuf Khan. Kamala Khan, que é, meu Deus do céu, a Miss Marvel, né? A série que pra mim foi uma desgraça, uma derrota de série. Não suportei aquela garotinha que faz o papel da Miss Marvel. Para mim ela não tem característica nem personalidade, mas enfim, então há um bate-papo ali muito ridículo entre Matt Murdock enaltecendo o bairro que ele mora, e ele falando que a filha dele virou uma super-heroína e não sei o que, e vira e mexe, que tá reto, fica aquela injeção de saco, aquela puxada de saco, injeção de linguiça, um diálogo que não leva a coisa alguma com nada. E aí o Matt Murdock tem a sua solicitação de empréstimo negada, ele vai embora e aí chegam uns camaradas para assaltar o banco. Não, agora a gente vai entrar aqui, vai acabar com esse balofo, né? Eles querem, né? Pelo que dá a entender, são capangas que querem tomar conta, até porque o prefeito Fisk, que é o balofo que ele se refere, não está mais na ativa como, vamos dizer assim, como mafioso. E, enfim, e aí eles entram, tentam assaltar o banco e fazem reféns, e o Matt Murdock tinha saído, ele volta, e logicamente a gente já sabe o que vai acontecer. É um episódio extremamente previsível, porque mostra todas as condições que o Demolidor tem em eliminar seus oponentes. Evidentemente que o Matt Murdock estava paisana, engraçado que ele anda sempre com uma máscara vermelha no bolso, né, para qualquer eventualidade. Aí ele saca a máscara, coloca no rosto e dá-lhe porrada nos bandidos que eles estão atrás na verdade, uma espécie de um diamante, uma pedra preciosa.
Enfim, muitas teorias surgiram com relação a essa pedra que seria. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, em teorias de conspiração, não. Eu estou falando como ponto de vista de quem curtia a série da Netflix. Não sou conhecedor dos personagens que fazem parte do universo do Demolidor nas histórias e quadrinhos, então eu estou falando do ponto de vista de quem é fã da série, por conhecer a série pela série, tá? Li alguma coisa do Demolidor, já comentei, não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, conheço algumas coisas, mas não vou entrar porque isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Não vou entrar nesse detalhe. Para mim, do ponto de vista, foi um episódio fraco, sem nenhuma dinâmica. A ação, para mim, foi muito mal programada, as lutas foram muito mal feitas. A necessidade do Murdock estar ali, aquela bajulação com Yusuf Khan, o pai da Kamala Khan, falar, então eles querem dizer que o universo estão correlacionados. Eu não estou nem aí para isso. Eu achei desnecessário essa simulação, esse contato. Tá? Esse é o meu ponto de vista do episódio 5. Bora então para o episódio 6, que tem o seguinte título: Força Excessiva, Jesus do céu, ô rapaz. A gente tem nesse episódio a discussão com o Fisk e com os mafiosos que não querem pagar a propina de 1,8 bilhão, fica aquela coisa sem nexo. Não, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: não é que não haja um sentido, né? A gente vê aí a dificuldade que o próprio Fisk está passando por ser prefeito, e as pessoas e os seus capangas não querem vê-lo como isso. Pô, você tem que ser mafioso, você tem que ser um cara que é mafioso. Mas eu sempre disse e se repito: é visível que o Fisk está armando alguma coisa, isso aí não tem o que discutir. Muita gente está com, meu Deus do céu, o que será que ele está planejando? Lógico, ele está planejando dominar a cidade, que é destruir os vigilantes, como a gente já sabe disso, e fica essa injeção de linguiça nesse aspecto de tentar entender, meu Deus, vamos tentar entender o que o Fisk... Gente, o Fisk quer dominar a cidade, depois ele quer dominar o estado, depois quer dominar até mesmo o país, quem sabe? Então nesse episódio fica muito nesse lenga-lenga, nessa injeção de linguiça também, nesse sentido de que há uma necessidade de se pagar isso, de se pagar aquilo outro, enfim, sabe? E eu não gostei desse episódio também por conta dessa questão. Então eles começam a trocar nesse diálogo entre Fisk e esse mafioso, agressões mútuas. Depois você tem aí a cena do Matt Murdock discutido com a Reta, que é a psicóloga, né, que quer lançar. Na verdade, fica o contraponto: cena do Fisk com o cara, depois a cena de Murdock conversando com a Reta, que é a psicóloga, psiquiatra, enfim, seja lá o que ela é, que eu também não gosto dessa atriz, para mim ela não atua, não convence nada como atriz. E começa a discutir, porque eu vou lançar um livro, porque o livro é assim, porque o livro é assado, o livro fala sobre o vigilante, você podia me apresentar o vigilante, que é o justiceiro, sabe, uma conversa que para mim não levou a coisa alguma por nada também, muito sem significado nesse aspecto sobre essa questão, tá? E aí, né, mais adiante a gente tem meu Deus do céu, tem a presença da garotinha Angela, a Angela que é parente lá do Tigre Branco, né? Ela chega no escritório do Matt Murdock. Matt, eu vim saber de você aqui porque o meu tio estava buscando as informações sobre as pessoas que foram desaparecidas, que foram assassinadas. Gente, durante todo o episódio, durante toda a série, nunca se explorou essa questão foi citado pelo Tigre Branco, na realidade, essa questão de que pessoas estavam desaparecendo, só que a gente não viu mais nada sobre isso, né? A gente não foi explorado diretamente sobre isso, e que ele estava pesquisando, estava encontrando algum cara que estava matando essas pessoas, e que estava matando e tirando sangue. Olhe, aquela garotinha como atriz é um fracasso. Não, ela tem esse diálogo porque acha que o tio dela estava investigando alguma coisa interessante. Matt Murdock fica, mas você não devia estar por aqui, devia estar estudando. Você percebe que foi uma forçação de barra, até porque a própria atriz Mirim, ela não interpreta bem, ela é um fracasso como atriz, e fica em aberto aí. Ela praticamente vai, literalmente, né, em busca do local onde estaria o suposto criminoso. Ela vai nesse local, termina sendo sequestrada. Matt Murdock termina, a mãe dela liga para ele: olha, cadê a minha filha? Sumiu, não sei o que. Ele vai atrás dela e ele localiza o Muse, né? Quando ele encontra o Muse, ela termina sendo sequestrada. Na hora que o Muse está aplicando para tirar o sangue dela, o Demolidor aparece, dá uma surra nele, os dois brigam, fica naquela confusão. E nesse meio tempo o Fisk está dando uma porradaria lá no seu prisioneiro, né? Acho que é o Alan. Não lembro nem mais o nome do cara, que era o amante da esposa dele. Os dois, ele desafia ele a brigar, dá para ele o machado.
né? Acho que é um machado, não. É um machado lá. Bom, ele deixa o cara armado com um martelo gigantesco, um martelo de construção, é uma marreta de demolição. E aí ele joga a marreta pro cara, os dois brigam, também uma briga, uma luta completamente sem sentido. Para mim, eu tô falando do meu ponto de vista do que eu tô dizendo. Não há ritmo, não empolga. Tanto a briga do Fisk quanto a briga do Demolidor com o Moose também não decola. Para mim não decola. É uma luta, para mim, muito artificial. Não me convence como sendo uma luta real. Então, para mim, esse episódio também foi muito fraco nesse sentido, tá? E eu fiquei decepcionado com essa qualidade. Aliás, com essa falta de qualidade, que esse episódio 6, que é a força excessiva. A força excessiva justamente. Aí muita gente tá dizendo, porque aí o Fisk está demonstrando quem ele é agora, Leon Lobo voltou a ser quem ele era. Sim, e daí? Chegaria um momento que os dois iriam explodir, iriam exteriorizar os seus suas verdadeiras personalidades. Mas o Fisk sempre deixou claro o seu ponto de vista. Mas é mais um episódio. Então o Demolidor salva a garotinha, leva ela para o hospital, deixa ela, consegue resgatá-la. Nossa, que episódio fuleiro também, sabe? Não me agradou por conta disso. A minha questão é porque as coisas estão sendo resolvidas rápidas demais. Não houve uma exploração com relação ao Moose, né? Ele, no episódio 7, que é o que a gente vai comentar agora, esse episódio 7 tem o seguinte título: Arte pela Arte, né? E aí, o que acontece? O Fisk já fica sabendo que o Demolidor voltou à ativa, porque eles encontram o Moose, né? Não, na verdade o Moose consegue fugir, mas eles encontram o local. Quando eu falo encontro, é porque o Demolidor, não, o Fisk resolve montar sua força-tarefa, tem uma discussão com o delegado, né, o chefe de polícia. Por quê? Porque foi descoberto um corpo sem os olhos, com os olhos todos furados, e esse corpo foi descoberto pelo um departamento de sanitário, alguma coisa assim. Então eles estão tentando limpar a cidade, o cara está tentando limpar lá a parede que foi pichada com o Fisk, atrás cheirando o rabo de um touro, que simbolizaria, né, o touro de Wall Street. E aí o que acontece? Nesse diálogo que um cara, acho que é o chefe do departamento de obras, vai lá, olha, a gente tentou limpar, não conseguimos, identificamos que isso é nada mais do que sangue, né? Então existe um comentário de que há um assassino em série e que esse assassino em série poderia estar pintando os muros, esses murais com tinta, com uma mistura de tinta com sangue também. E nesse aspecto, nesse meio tempo está tendo outra discussão entre Matt Murdock e Reta, que é a sua namorada, sua psicóloga, porque ela havia discutido com ele sobre a questão do seu livro, e ela está preocupada porque ele chegou machucado e ele não sabe o que. Ele dá umas desculpas esfarrapadas, a bem da verdade. Ela tenta ler os gestos dele, mas ele, como tem o poder, né, o poder dele de superpoder de sua audição aguçada, sensibilidade aguçada, então ele consegue evitar. Ele percebe que ela está tentando descobrir alguma coisa, ler o seu comportamento físico. Eles conversam e, enfim, eu sou cego, você sabe as dificuldades que eu tenho e tudo mais. Bom, depois a gente tem a presença do Muso, né? O Muso, na realidade, transforma-se num paciente. Outra coisa que também foi mal explorada nos episódios anteriores. O Muso aparece acho que é no primeiro episódio, no segundo episódio, onde ele está numa sessão de autógrafos do livro da Reta. E aí ele precisa da sua ajuda. Não, tudo bem, a gente pode conversar. E eles, aparentemente, é como se ele estivesse sendo tratado por ela. Isso não fica bem explícito, mas fica claro nesse episódio. Só que o episódio é muito rápido, porque apresenta ele sendo tratado por ela, e a gente percebe que ele culpa, aliás, não é que ele culpa ela, mas ele diz para ela que foi ela que despertou nele o tipo de pessoa que ele realmente é. Ela conseguiu despertar nele o tipo de pessoa que é um assassino. Ele é um artista que, com o sangue das pessoas, pinta as paredes. Ok, é um vilão legal, é uma pegada muito interessante, mas o que me irritou e o que vem me irritando é as soluções muito rápidas que se dão nessas questões desses vilões, aparentemente que serão super vilões que o Demolidor iria enfrentar. E aí ele está sendo tratado por ela. Nesse meio tempo, o bendito do Fisk monta sua força-tarefa com policiais corruptos, né, e que vão trabalhar à sombra do Fisk, a mando do Fisk. Também o cara lá, o tal do
do cara que foi ameaçar Fisk, que não vai pagar o que Fisk pediu, 1 bilhão em 1,8 bilhão de dólares. Ele achava melhor quando a mulher do Fisk estava no comando. Olha, é uma baboseira que seria até interessante, mas os diálogos são muito fracos, são muito pobres, né? Por mais que a interpretação dos atores se esforcem para dar uma qualidade melhor no que eles estão fazendo, mas literalmente não há uma riqueza em termos de texto. O texto é muito pobre no que se refere à exploração das consequências, né? O Fisk está passando por uma dificuldade, e outro detalhe também, ele precisa arranjar dinheiro para conseguir verbas para construir a fazer a reforma da tão bendita, o ponto lá que ele quer fazer uma reforma no porto da cidade. Então ele vai para um restaurante, aliás, para um jantar onde as pessoas vão dar dinheiro. Ele tem discussões com alguns poderosos da cidade que se negam a isso, e é por isso que os próprios mafiosos resolvem dar cabo do Fisk, ou seja, não admite que ele esteja à frente, porque, pô, quando tu era um mafioso, tu era um cara mais casca grossa, velho, e agora tu estás aí, né, nas mãos dos eleitores. Claro, a gente sabe, novamente aqui eu repito, todo mundo sabe que o Fisk está armando alguma. Então ele tem alguns diálogos com a própria esposa. A esposa aparentemente estaria traindo ele, porque ela arma com um cara, né, com, acho que é Luca, o cara que tinha pressionado o Fisk, se negando a pagar 1,8 bilhão. E ela diz pro cara, ele vai estar sozinho em tal local. E aí o cara vai lá para tentar matá-lo, porque ele acha que a Vanessa estaria do lado dele, né? E iriam eliminá-lo. O Fisk, eliminando o prefeito, a bandidagem ia tomar conta. O Fisk monta a sua bendita força-tarefa, e o Mus, nesse meio tempo, está tendo uma discussão com a bendita lá da psicóloga. Ele faz ela de refém, trocam alguns supapos, ele bate nela e vai extrair o sangue dela. Aí chega um demolidor e começa a dar porradaria nele. Nesse meio tempo da porradaria, a arma que ele tá, a Reta pega a arma e mata o Mus. Ela mata o Mus. Um vilão que, pelo que eu entendi, seria um dos vilões mais fortes do Demolidor, é morto de uma forma tão besta, tão absurda. Edson, mas ela estava presa, ela se libertou e foi um ato de vingança. Ok, mas por que não exploraram mais do vilão? A gente teve só um episódio e meio, onde o cara foi explorado. Quer dizer, ele apareceu e desapareceu de uma forma ridícula. É o meu ponto de vista. A maneira como o Muse foi apresentado foi ridícula, e a forma como ele desapareceu também foi ridícula. Quando ele foi morto também foi uma forma ridícula. Não gostei da maneira como trataram esse vilão. Se era um vilão de potencial, porra, deveriam ter deixado, desculpe o palavrão, já saiu, não vou apagar. Se era um vilão de grande potencial, exploravam mais ele. Para deixar gancho para quê agora, né? Tivemos uma ponta também do bendito do Justiceiro que desapareceu. Só restam agora 2 episódios. Como é que vai aparecer? Quem é que vão resolver rapidinho essa questão de que supostamente teria sido o Justiceiro que pode ter matado o Tigre Branco? Ok, como é que vão resolver isso? Só tem 2 episódios. Vão resolver assim, no piscar de olhos, porque não é possível. Não é possível. É muita babaquice, é muita besteiragem, sem necessidade. Falta de criatividade, falta de empenho, falta de interesse maior. Então o episódio termina com... Aí vem o tal do Luca, o mafioso que ia pagar 1,8 bilhão. A Vanessa, Fisk está sozinho no restaurante. Vocês acham, vamos combinar, vocês acham que o Fisk estaria sozinho, jantando no restaurante, sem ter uma proteção? Pelo amor de Deus, gente, é chamar a gente de idiota. Vamos combinar, é chamar o espectador de idiota. Aí o cara chega lá, o cara nem procura ver se ele realmente está sozinho, entra, faz um barulho na porta, o Fisk nem se mexe, e aí quando ele aponta a arma, tá lá o capataz, né, o guarda-costas do Fisk escondido, dá 3 tiros no cara, o cara morre. Esse cara é muito burro. Esse maldito desse mafioso, para ser mafioso, o cara é muito burro. Realmente, tem que ser burro para poder peitar o Fisk, né? Mas enfim, pediu para morrer. Então o episódio termina com a Reta no hospital, o Beck lá junto dela, ele me chamou pelo nome. Diálogos muito fracos, não convencem para mim. Eu só quero ver como é que vai terminar
essa série do Demolidor Born Again. Eu vou assistir até o final. Se vocês não gostaram da minha crítica, pô, olha, se você está errado, tudo bem, vocês têm total liberdade para isso. Deixa aqui embaixo teu comentário se você assistiu, o que você achou, gostou da série, tá gostando não, porque eu particularmente estou decepcionadíssimo, tá? Eu não gostei desses 3 últimos episódios, fracos demais, deviam ter explorado mais a questão dos vilões, explorado mais a história do próprio Mills, foi muito mal contada, tudo está sendo resolvido muito rapidamente. Eu estou sentindo falta dessa característica do Demolidor, de dar a gente aquela expectativa maior, de encher o período, entre aspas, que seria de linguiça, mas com algo mais potente, com mais potencial, e isso não me foi mostrado. O que é que está havendo? Tomara que eu me surpreenda nos 2 últimos episódios, porque até agora não foi decepção total. Mas e você? Gostou ou não gostou? Deixa aqui embaixo teu comentário. Não se inscreve e não se inscreve. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar teu like, beleza? Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você!